Desista de todas as tentativas de definir Deus. Houve um tempo em que Deus era uma palavra sem sentido para mim. Apenas uma palavra de 4 letras, D-E-U-S. E essas 4 letras não me diziam nada, porque eu não podia visualizar Deus ou entender o que Deus significava. Então, porque eu não podia entender o que Deus era, preferi usar termos como mente divina, princípio ou lei. Ainda existem muitas pessoas na metafísica que estão hoje nessa mesma posição, mas descobri que depois de ter adquirido alguma concepção de Deus como mente, vida, alma ou princípio, voltei à palavra Deus e percebi que, por ser uma palavra que não pode ser compreendida, é a melhor palavra de todas. Qualquer pessoa que tenha um conceito de Deus está orando para o seu conceito. Ele não está orando a Deus. Quem pensa em Deus como mente está pensando numa inteligência, provavelmente um pouco superior à inteligência humana, mas ainda assim uma espécie de inteligência humana. Quem pensa em Deus como amor, pensa em amor em algum plano humano. É verdade que pode ser puro como o amor de mãe ou de pai, de irmão ou de irmão, mas mesmo assim é um senso humano de amor. O amor que é Deus não é esse tipo de amor. Deus como amor não tem nenhum relacionamento com nada que qualquer ser humano possa pensar como amor. E então, até que uma pessoa transcenda todo o senso de amor humano, é totalmente impossível compreender Deus como amor. É provável que a maioria de nós tenha alguma ideia do que Deus é. E então, quando oramos a esse conceito, nos perguntamos por que nossas orações não são respondidas. É insensato orar a qualquer conceito de Deus. É muito melhor nos despir de todos os conceitos de Deus. Por exemplo, ao pensar e olhar para Deus como amor, podemos nos voltar para Deus e perguntar o que é o amor. E ao reconhecer que não é nada como amor de mãe, amor de pai, amor de marido, amor de esposo ou de filho, nem nada como amor pela natureza, o amor à beleza, finalmente chegamos ao lugar onde estamos dispostos a admitir que não entendemos o que é o amor no nível de Deus, uma vez que nunca fomos Deus. O que é Deus comumente? Rapidamente vem que Deus é inteligência. Inteligência? Como sabemos que Deus é inteligência? O que nos faz chamar Deus de inteligência? Para a maioria das pessoas, a inteligência é considerada ou pensada como habilidade, conhecimento ou como a capacidade de agir de certas maneiras sob determinadas condições. Mas Deus é algo semelhante a isto? Que direito alguém tem de limitar Deus e certamente, se é possível saber o que é inteligência, isso seguramente é limitação. Não, nós nem sequer sabemos o que Deus é comumente. Deus é espírito. Mas o que é espírito? Isso nunca poderemos saber. De fato, como podemos realmente saber alguma coisa sobre Deus, uma vez que o nosso conhecimento deve ser finito? Como pode o conhecimento finito abraçar a infinidade e a totalidade de Deus? Por que não ser honesto e confessar que não sabemos o que Deus é, e com essa admissão, estamos realmente começando a entender Deus? Porque no momento em que percebemos que não conhecemos ou não entendemos Deus, estamos nos aproximando dele. Quando chegamos ao lugar onde estamos absolutamente despidos de todo o conceito de Deus, de toda crença sobre Deus ou toda teoria sobre Deus, então estamos nos aproximando de uma experiência real de Deus. Enquanto houver algum conceito em nossa mente sobre Deus, ele é finito, limitado e circunscrito. E, portanto, não pode ser Deus mesmo. Nós só encontramos Deus quando abandonamos nossos conceitos e pensamentos sobre Deus e somos honestos o suficiente para admitir: só há uma coisa que eu posso ter certeza a respeito de Deus, que é que Deus é. Eu não sei quem, por quê ou onde Deus é. Só sei que tenho a sensação de que existe um Deus. Se tentássemos definir Deus, fracassaríamos porque nenhuma das nossas definições nos satisfaria. Não sabemos porque sabemos que Deus é. Nós apenas sabemos. Quando chegamos ao ponto em que reconhecemos que Deus é, e quando estamos dispostos a parar por aí e não tentar definir o que Deus é,
Estamos no ponto mais maravilhoso da nossa experiência, pois o que estamos praticamente dizendo é: Pai, eu sei que Tu és. Eu sei que existe um Deus. Eu sei que existe algo além da individualidade humana. Mas isso é tudo que eu sei. Agora, Pai, revele-se. Nesse momento, estamos no ponto mais elevado do tratamento ou da oração. Nossos pensamentos sobre Deus, nossas opiniões e teorias, todos estão mortos. E nós somos um estado de entusiasmo esperando por Deus para nos dizer o que Deus é. Nesse estado, Deus pode revelar-se. Deus pode sempre revelar-se à consciência expectante e receptiva. A consciência que está disposta a aniquilar a sua sabedoria humana em verdadeira humildade e reconhecer: eu sei que Deus é, mas não sei o que Deus é, por que Deus é, ou onde Deus é, ou como Deus funciona. Eu não sei como entrar ou como sair. As Escrituras dizem que nós nem sequer sabemos orar, mas que devemos deixar o Espírito interceder dentro de nós. Deixe o Espírito orar. Esse é o tratamento como é entendido e ensinado na sua forma mais elevada no caminho infinito. Aprendi há 30 anos que era absolutamente impossível para mim saber orar sem tentar usurpar o lugar de Deus. Mas no reconhecimento de que tudo que eu sei é que Deus é, gradualmente, ao longo dos anos, veio a convicção de que se eu me voltar para Deus e mantiver minha mente em Deus, o tratamento correto, a oração correta, a comunhão correta, a meditação correta, a maneira correta de curar e a maneira correta de ensinar, todas essas coisas se desdobraria a partir de dentro. Por muito tempo, não só será legítimo, mas essencial em seu tratamento, conhecer toda a verdade que você pode possivelmente saber, desde que você esteja conhecendo a verdade sobre Deus e não sobre o homem, não sobre uma pessoa e não sobre uma condição. Mantenha sua mente firme em Deus. Os Browns, Jones, Smiths, o câncer e a poliomielite tentarão penetrar em seu pensamento, mas a capacidade de impedir que eles entrem é o que faz de você um praticante. O que eu tenho que fazer contigo, Jones, Brown, Smith, pecado, doença, morte? O meu trabalho é com Deus. Vou manter a minha mente firme em Deus. Deus, Deus, Deus. Deus, a única ação. A reivindicação pode ser de uma ação intestinal anormal, mas como pode um intestino agir mais do que um coração, fígado ou pulmões? De que adiantaria deixar sua mente pensar na ação intestinal quando você possivelmente não poderia fazer os intestinos se moverem, ou o coração, o fígado ou os pulmões? Toda ação é ação Deus, e Deus é a única ação. Você só pode permanecer em Deus. Se a reivindicação é uma digestão defeituosa, quer sejam intestinais, paralisia ou enfermidade mental, o tratamento é o mesmo. Deus é a fonte de toda a ação. Deus é a inteligência que governa toda a ação. Deus é a única ação que existe. Não existe tal coisa como a ação corporal em e por si mesma. Algo tem que operar sobre o corpo para que ele haja. É Deus que funciona meu ser e meu corpo. Deus que direciona minhas energias mentais e físicas. A reivindicação apresentada a você pode ser de desemprego. Você tentaria pegar uma pessoa desempregada e dar-lhe um emprego? Que garantia você teria de que ele não poderia perder o emprego no dia seguinte ou ser colocado no tipo errado de emprego? Em vez de planejar o que deveria acontecer com essa pessoa desempregada, volte-se imediatamente para a palavra Deus. Deus. Deus é infinito. Infinito? Se Deus é infinito, Deus é o único. Então Deus é o único empregador, porque não pode haver mais de um. Se Deus é infinito, isso deve incluir o empregado também. Deus é tanto o empregador quanto o empregado. Toda atividade de emprego, remuneração, recompensa e reconhecimento está ocorrendo dentro de Deus. Deus agindo dentro de si mesmo.
Deus agindo dentro da sua própria órbita, Deus agindo dentro de seu próprio ser, Deus funcionando seu próprio ser. Isso não significa que não existem empregadores ou empregados humanos? Isso também não significa que não haja períodos de depressão ou recessão? Como pode haver se Deus preenche todo o tempo e espaço, se Deus é a única atividade do ser e a única lei do ser? Se Deus é espírito e se Deus é a lei e vida, como pode haver negócios ou ciclos econômicos? Deus é o único Criador. Mantenha sempre o tratamento no nível de Deus. Por exemplo, o que você pode fazer em relação aos casos que chegam até você, onde casais querem ter filhos e foram informados por seus médicos que por alguma razão ou outra eles não podem ter uma família? Você pode se afastar de tudo o que se sabe sobre a geração humana. Só existe um Criador. Deus é o princípio criador deste universo, e além de Deus não há ação criativa, nenhum princípio criativo, nenhuma substância criativa, nenhuma criação, exceto aquela que Deus cria. Deus criou o universo no início, e se existe alguma criação de qualquer natureza, Deus ainda é o único criador dela. Na verdade, não há criação. Só existe desdobramentos em evolução. Deus é aquele a partir do qual este universo, incluindo a identidade individual, evolui. Deus é a fonte, Deus é a substância e Deus é a atividade de todo o ser. Com a percepção de que o homem não é um criador, mas que Deus é o único criador, em todos os casos desse tipo que já chegaram até mim, sem uma única exceção, o casal teve filhos mais tarde. Todo o tratamento sempre permanece em Deus. É verdade que, em um caso, a alegação apresentada a você pode ser de inação, e em seu tratamento você pode pensar em Deus como a fonte, apoio e atividade de tudo o que é. Outra chamada pode trazer a reivindicação de morte ou aproximação da morte. Imediatamente, você pode pensar em Deus como a vida, fonte e semente da vida individual, a eternidade, imortalidade, a perpetuação e a continuidade da vida. Mas sempre é Deus, e você nunca desce ao nível do homem. A prática é essencial. Enquanto você mantém seu tratamento em Deus, continue até que algo venha espontaneamente que complete o tratamento. Ou até que você chegue ao final do tratamento, ou seja, até que você chegue ao lugar onde você não possa mais pensar em Deus e esteja satisfeito apenas em sentar e esperar e deixar Deus assumir. Se, entretanto, você começar a ficar inquieto ou mentalmente ativo e não tiver tido sua resposta, pare o tratamento. Espere por 1 hora ou 2 e depois volte e tente novamente. Mesmo assim, se você não chega a esse ponto de satisfação ou de completude, levante-se e faça-o novamente. Não hesite em dar 10, 20, 30, 40 ou 50 tratamentos. Você não tem nada a fazer de agora até a eternidade, exceto encontrar esta união consciente com Deus. E se for necessário por alguns anos dar 10, 20, 30, 40 tratamentos a cada caso, faça-o até chegar ao lugar onde automaticamente você pode se sentar e Deus imediatamente assume. Todo mundo chega a esse ponto através da prática. Ninguém chega lá sem isto. A princípio, deve haver tratamentos inteiros e completos, trabalhando com a ideia de Deus de todos os ângulos, impersonalizando o erro e fazendo anotações, mas depois, gradualmente, à medida que a sua consciência é permeada com a presença, seus tratamentos levam cada vez menos tempo, até que ocorram momentos em que não levam tempo algum, porque a resposta aparece tão rapidamente quanto as reivindicações. Você vai descobrir que a maioria dos casos que chegam até você são facilmente e rapidamente atendidos. Apenas cerca de 10% deles lhe dão problemas reais, mas com esses 10% você realmente trabalha. A compensação e a recompensa, no entanto, estão naqueles que respondem mais rapidamente,
Pegam essa luz e então eventualmente saem e fazem o mesmo. Nada tem poder além de Deus. Não se preocupe com seus medos e com seus pecados. Se você entrar em contato com Deus, seus medos e seus pecados desaparecerão. E se você não entrar em contato com Deus, ser puro não o ajudará. Os homens e mulheres mais puros do mundo já tiveram doenças e mortes horríveis. Uma pessoa pode ser o pecador mais irregenerado do mundo, mas será feito tão branco como a neve no momento em que ele entrar em contato com Deus. Não faz diferença o que seus medos ou pecados possam ser hoje. Não se sente em julgamento sobre eles. Não os critique ou os condene. Lembre-se que sua função é revelar o Cristo, em vez de sentar-se em julgamentos sobre ladrões, alcoólatras. Dê meia volta e ame-os, perdoe-os, compreenda-os e coloque-os na guarda de Deus, onde o amor de Deus, o perdão de Deus e a graça de Deus podem alcançá-lo. Um segundo de realização de Deus dissipará qualquer pecado, doença ou medo que já existiu na face da terra, mas deve ser a realização de Deus e não apenas falar sobre Deus ou pregar sobre Deus. A experiência de Deus deve vir até você. E essa experiência é o que dissipa os pecados, doenças e as ilusões do mundo. Mantenha sua consciência sintonizada com Deus, nunca baixando o teu pensamento ao nível de um paciente, uma discórdia ou uma desarmonia, porque quando fazes isso, seu pensamento não permanece em Deus e você está perdendo a oportunidade de experimentar Deus. Deus é a vida do indivíduo. Quando você olha para qualquer pessoa, você não está vendo a pessoa real, estás vendo o seu conceito dela. E não há nada que saiba sobre ela que seja verdadeiro. Nada. Não faz diferença se você está vendo-a com olhos de julgamento, crítica ou condenação. Ou, por outro lado, se você está pensando nela como um modelo de virtude. Em ambos os casos, é apenas um conceito dela. E em ambos os casos, está errado. Você pode muito bem não perder seu tempo pensando mal dela ou pensando bem dela, porque em ambos os casos você está errado e em nenhum dos casos você está trazendo qualquer cura ou saúde para ela. Mesmo quando você está pensando melhor sobre ela, você não a está beneficiando. Há apenas um momento em que você pode ajudar uma pessoa, e é quando você pode fechar os olhos para a aparência e ir direto para Deus. Deus é a alma do ser individual. Deus é a vida. Deus é o único ser. Deus governa, motiva e anima o ser individual. Então, você está dando um tratamento perfeito. Você está orando por ela. Você está apoiando a mão dela. Mas no minuto em que você pensa em uma pessoa como sendo boa ou gentil, você não a está beneficiando de forma alguma. Você está usando de má prática com ela porque você está mantendo-a em boa humanidade. A boa humanidade é apenas outra forma de humanidade. E às vezes os bons e os maus se encontram um com o outro. O bom se torna mal num dia e o mal se torna bom no dia seguinte. Se você realmente quer abençoar uma pessoa, você vai se lembrar que Deus anima e Deus permeia o seu ser, porque Deus é o único ser verdadeiro, a vida e a alma do ser individual. Pare de pensar em uma pessoa no tratamento. Olhe por cima da cabeça da pessoa, para onde você não pode ver nenhum bom conceito dela, nem um mau conceito dela, e perceba: Deus é o único princípio criativo. Portanto, Deus fez todas as pessoas à sua própria imagem e semelhança. Deus constitui o ser individual. Deus ama seu filho amado e Deus tem estado com seu filho ao longo de todas as eras. Deus tem animado e permeado a consciência de seu filho e Deus se realiza como seu filho. Quão maravilhosos são teus caminhos, ó Deus! Não quão maravilhosos és tu, ó homem! Quão maravilhosos são os teus caminhos, ó Pai, que tu mantens o homem à tua imagem e semelhança. Tu és seu apoio, tu sustentas a sua mão direita. Tu és quem apoia, fornece, mantém e sustenta. Eu nunca penso nos Jones, nos Browns ou nos Smiths. Eu penso apenas como é maravilhoso que Deus ame seus filhos, que Deus os apoie e os sustente, que Deus os permeia, que Deus os anima e que Deus é seu verdadeiro ser, para que não haja separação ou divisão.
Nenhum pecado de omissão ou comissão pode nos separar do amor de Deus, nem qualquer erro que alguma vez tenhamos cometido. Nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Estamos estudando não para trazer Deus à nossa experiência ou para encontrar Deus, mas para ter nossos olhos abertos, para sermos despertados para a verdade de que agora já somos os filhos de Deus. Francis Thompson escreveu: o peixe sobe para encontrar o oceano, a águia mergulha para encontrar o ar. O que pedimos às estrelas em movimento, se há rumores de ti lá? O peixe sobe para encontrar o oceano? Não, o peixe está no oceano. A águia mergulha para encontrar o ar? Não, a águia está no ar. Estudamos para encontrar Deus? Não, nós estamos em Deus. Meditamos para encontrar Deus? Não, nós estamos em Deus. Oramos para obter a graça de Deus? Não, nós estamos na graça de Deus.